Você já imaginou dois aviões colidindo no meio do céu e um avião pegando fogo no meio de uma viagem com passageiros a bordo? Mesmo que venha a ser aterrorizante só de pensar em presenciar isso, no vídeo de hoje iremos falar sobre os piores acidentes de avião da história, o acidente de Tenerife. Esse trágico acidente começou quando foi colocada uma bomba no aeroporto de Gran Canária e houve uma explosão. Com o tumulto e todo o caos que foi gerado no aeroporto, surgiram rumores que uma segunda bomba teria sido colocada para explodir. E após uma série de desentendimentos da torre com os pilotos, foi registrado diversos erros de decolagem e aterrissagem. Em um desses problemas de comunicação entre os pilotos, no dia 27 de março de 1977, ocorreu a colisão entre dois aviões Boeing 747, um da Royal Dutch Airlines e outro da Pan American World Airways. E isso levou à morte de 248 passageiros do avião KLM e 335 do avião Pan AM, o que resultou em um total de 583 pessoas mortas nesse trágico dia. Acidente do Japan Airlines, o voo 123. Em 12 de agosto de 1985, um Boeing 747SR da Japan Airlines decolou de Tóquio, Haneda, no final da tarde para um voo de rotina até Osaka. Comandado pelo piloto Masami Takahama e o primeiro oficial Yutaka Sasaki, o avião sofreu uma descompressão repentina após 15 minutos de voo e perdeu completamente o controle. Com desespero, os pilotos tentaram estabilizar o jato, mas já sem controles hidráulicos, o 747 começou a oscilar para cima e para baixo, a total mercê da física. Despressurizado, o jumbo permaneceu flutuando em uma faixa de altitude de 20.000 a 24.000 pés. Os pilotos acharam a situação quase impossível de compreender, lutando para descobrir como descer a aeronave sem os controles de voo. Minutos antes do 747 explodir no monte Takamagahara, os pilotos tentaram estabilizar a aeronave, realizando uma série de impulsos rápidos, mas com pouco efeito. Na gravação da caixa preta, os últimos momentos são de resignação com a morte certa, quando o comandante Takahama exclamou: "Não podemos fazer nada agora", após tantas tentativas inúteis dos pilotos de estabilizar a aeronave. Escute agora os minutos finais entre os pilotos. O voo da TAM. Esse voo seria despachado de Porto Alegre com 2 toneladas de combustível, além do mínimo necessário para o atendimento aos requisitos de operação. Por conta de uma prática adotada pela empresa em determinadas localidades, sob o nome de abastecimento econômico, que consistia em abastecer a aeronave além do necessário, aproveitando um preço mais favorável do combustível, Porto Alegre figurava entre os locais de abastecimento com preço de combustível favorável. E às 5h19, o Airbus PR decolou de Porto Alegre com destino a São Paulo, levando um total de 187 pessoas a bordo, sendo 6 tripulantes ativos e 181 passageiros, incluindo 5 tripulantes extras e 2 crianças de colo. Completamente lotado e com peso próximo do seu limite máximo. Cerca de 5 minutos após a decolagem de Porto Alegre, ao primeiro contato da aeronave com o controle de aproximação de tráfego em Porto Alegre, a tripulação foi informada que Congonhas estava impraticável, com pista molhada e escorregadia. As condições meteorológicas eram adversas, levando a tripulação a efetuar alguns desvios. Durante a subida, a tripulação reportou turbulência moderada com picos de intensidade severa. Cerca de 10 minutos após a solicitação da mudança para a proa de 120 graus, houve outra solicitação de mudança da proa para livrar formações. Enquanto isso, em Congonhas, as verificações da pista principal eram encerradas às 5h20, que não havia poças, tendo sido retomadas operações naquela pista. Segue-se o diálogo.
O voo da Gol. Há exatos 15 anos, o Boeing da Gol, que fazia o voo 1907 de Manaus até o Rio de Janeiro, chocou-se com o jato Legacy, ocasionando a morte de 154 pessoas. Quando o Gol 1907 sofreu impacto com algo que seus pilotos não viram e muito menos puderam identificar, a aeronave voava a 460 nós, que é equivalente a 850 km por hora. Enquanto uma profusão de alarmes disparava no cockpit, o Boeing perdeu a sustentação. O jato da Legacy conseguiu cortar 1/3 da asa do Boeing ao meio. Sem 1/3 da asa esquerda, a aerodinâmica do jato ficou totalmente comprometida. Ferido de morte, o Tango Delta inclinou-se para o lado do toco de asa e começou a afundar, girando em parafuso. Um forte ângulo de descida logo se transformou em um mergulho vertical. O avião caiu a 30 km de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, na terra indígena Capoto Jarinã, e ninguém a bordo sobreviveu. O jato, com 7 passageiros, conseguiu pousar na Serra do Caximbó, no Pará. À época, foi a maior tragédia da aviação brasileira até então. O voo da Air France. O voo 447 da Air France desapareceu dos radares na noite de 31 de maio de 2009, 3 horas e meia após decolar do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, a caminho de Paris. Esse é um dos casos mais conhecidos nos últimos anos. O avião da Air France simplesmente desapareceu dos radares e nunca mais foi encontrado. O trágico desfecho do voo 447 resultou num dos piores acidentes da história da aviação civil, além de ser o pior desastre da história da Air France e o pior envolvendo um Airbus A330. O Airbus A330-203 da Air France, com seus 216 passageiros e 12 tripulantes, deveria pousar em Paris às 11h10, mas não foi o que aconteceu. O que restou do avião vive no fundo do Oceano Escuro, entre montanhas submarinas escondidas a mais de 4.000 metros de profundidade, a meio caminho entre o Brasil e a África. O voo AF447 desapareceu no meio do Oceano Atlântico. Houve uma corrida contra o tempo na tentativa de localizar a aeronave. O que dificultava ainda mais a busca pela aeronave era o fato de que ela teria sumido do radar antes de cair na água. Pela extensão da área, as buscas eram consideradas como a procura por uma agulha no palheiro. Após várias paralisações e retomadas das buscas, no dia 3 de abril de 2011, quase 2 anos depois do acidente, a agência do governo francês para investigações de acidentes aeronáuticos anunciou que, após novas buscas no oceano, localizou os destroços do Airbus. Também foi anunciado que corpos foram vistos entre os destroços. Colisão no céu. 2 aviões que faziam acrobacias no céu da cidade de Gera, na Alemanha, se chocaram no ar, ficaram presos um ao outro e caíram. Os 2 pilotos, que estavam sozinhos em cada aeronave, morreram na hora. Segundo o jornal alemão Bild, ambos faziam parte da mesma equipe de acrobacias e já haviam realizado diversas apresentações conjuntas em campeonatos e festivais locais. Identificados como Michael e Dieter, eles faziam uma sessão de treinamento do chamado voo espelho, no qual uma aeronave voa paralela à segunda, fazendo manobras similares. O acidente teria ocorrido em uma das últimas manobras, quando um dos aviões acabou indo em direção ao outro. Com o choque, as aeronaves ficaram presas e impedindo que as manobras pudessem ser feitas para evitar a queda. Os aviões, então, começaram a cair lentamente. Pessoas que acompanhavam a apresentação registraram o momento da queda.